Flamengo é emoção sem fim. Bora. Notícias: Eric Pulgar fez exame hoje. Ótimo. Flamengo compra equipamento. O primeiro time sul-americano a usar esse tipo de equipamento. Internacionalizar a pena de BH. Vamos conferir. Crédito de imagem ao placar aberto. Link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Vamos conferir essas novidades do Mengão. O Flamengo acabou de soltar essa notícia. Eu vou fazer uma atualização Flá TV aqui bem rapidinha. Porque boletim Flá TV. É boletim, vale corte, porque é uma situação que os torcedores do Flamengo estão muito preocupados. A Raíza deve ter recebido aí agora também. O Flamengo divulgou o boletim médico sobre o Eric Pulgar. A tomografia computadorizada realizada nesta sexta-feira apontou consolidação da fratura no quinto metatarso do meia Eric Pulgar. Com a boa evolução do quadro, o atleta avançará para a fase de exercícios em campo com a fisioterapia. O jogador segue cumprindo o cronograma estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. A notícia é boa, tá, Ilan? A notícia, ela é tudo que o Departamento Médico do Flamengo queria. A consolidação... Pô, é difícil. A consolidação da fratura, ou seja, ela ficou, né, consolidada, está perfeita, agora ele pode seguir para a fisioterapia. Então, deu tudo certo com a cirurgia do Eric Pulgar. Agora tem 2 a 3 semanas para recuperar, ainda assim, não volta na semifinal diante do Estudiantes, nas quartas de final diante do Estudiantes de La Plata. Só volta numa possível semifinal, caso o Flamengo passe pelo Estudiantes. Boa notícia, dentro da circunstância, dentro do contexto que é possível, né, da recuperação. Que bom. Olha, dito isso aí, vamos falar sobre Juventude Flamengo e sobre tudo que tiver lá em relação ao Flamengo, que está, inclusive, comprando equipamentos caríssimos, de altíssima tecnologia, para virar o novo Real Madrid, o Real Madrid das Américas. Ô, Papa, mas o Flamengo não ganha lá no Alfredo Jaconi, meu amigo, há mais de 20 anos. E, ó, vai chover, hein? Já viu aí? Já deu uma olhada no clima? Vai chover, cara. O Papa 30 anos, pai. 30 anos. Ele me assusta. Eu vou olhar aqui agora de novo. Vai chover. Não, eu falei com o Gaúcho da Serra lá, cara. Já tá batendo bombacha lá. Ó. O Gaúcho da Serra lá é o cacique Cobra Coral de lá. Ele falou que vai chover. Quem tava no auge na última vitória do Flamengo lá em Spice Girls. Continua só o Wannabe. Não era Achei que fosse o Nenê. Eu acho que era Madonna, não era? Começando Achei a que fosse carreira. o Nenê. Era o Nenê, no Ed de um dia aí. Uma vez que o Flamengo ganhou lá, a Madonna tava lá começando a carreira, lá em Caxias do Sul. Fala, Papa. Flamengo vai quebrar o Continua tabu. só a nuvenzinha com sol, cara. Continua só a nuvenzinha com sol. Aguarde. Deixa chegar no A dia. Raíssa tá falando que vai quebrar tabu já, hein? Agora, os caras Vai fizeram quebrar o já tabu. os caras já fizeram o combo, né? O combo da operação, né? E lá vem. E lá, O que aconteceu? Pô, os caras que mais prejudicam o Flamengo, Rafael Trace no VAR e Rafael Claus, a dupla de Rafael. Rafael Claus e Rafael Trace. Os caras que mais pré-chororô, prejudicam- já começou. Isso é inédito. Mas é por isso que olha só. chove lá, pô. Contra o Juventude, Pelo Papa. amor de Deus, mas vai dizer que Rafael Claus não prejudica o Flamengo. Rafael Trace não prejudica mete o essa. Só o Olha Flamengo? só. Só o Flamengo? Ô, Papa, É o combo operador do Flamengo. o Rafael traça é para que ele trace a linha do VAR, né? Todo mundo esperando que o Rafael trace a linha correta. O Klaus acabou de prejudicar o Vasco no Vasco Esportes também. O problema não é o time, não. O problema é a arbitragem, infelizmente. Não, o Flamengo tá muito bem, só que a arbitragem atrapalha, né? É complicado. Agora, eu vou passar para a Raíza trazer as notícias do Flamengo hoje, fazer a parte dela na Flá TV, mas eu queria só falar sobre a possibilidade de mudança aí. Como o Gonzalo Plata se apresentou depois, é bem provável que ele comece no banco. Então, tem uma mudança naquela provável escalação do Flamengo. Seria com Rossi, Royal, Léo Pereira, Danilo e Matias Vinha. Na frente, mais à frente, o Flamengo deve vir aí, a gente deve ter no meio do campo ali o Saul e o De La Cruz, ou De La Cruz e Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Tá? Esse deve ser o provável time. E aí, Raíza, o que você tem para contar pra gente aí?
Ô, Papa, existia essa dúvida, né, em relação ao Varela, por conta da situação da pubalgia dele. Realmente deve vir o Emerson Royal aí. O Emerson que nos primeiros jogos não foi tão bem, mas ele não jogava desde janeiro, tinha se recuperado de lesão, a parte física dele não estava legal. E ele falou sobre isso também recentemente, né, que quando ele chegou ele não estava 100%, acabou indo logo para jogo, não entregou o suficiente. Mas nesse período ele conseguiu trabalhar, conseguiu se encaixar mais, tanto no que pensa o Felipe Luiz, quanto nessa questão física, né? Então ele vai ganhar essa oportunidade aí, uma grande oportunidade, um jogo difícil contra o Juventude lá. Eu acho que o Flamengo tem tudo para quebrar esse tabu. O Botafogo abriu as portas para o Flamengo quebrar esse tabu. Até agradecer ao Bandeira aí, ao Botafogo, mas acho que o Flamengo tem tudo pra conseguir quebrar esse tabu. Tá rindo? Vai ser um jogo difícil. Abriu a porteira, né? Ele abriu a porteira, né? Quebrou o tabu e foi eliminado depois. Cuidado, hein? Juventude perdeu um jogo em 20 anos pro time carioca. Abriu a porteira. Nunca mais vai ganhar. Abriu a porteira, você vai ver agora. Eu quero Agora, outra é só daqui a 20 anos. Eu só queria te avisar isso, tá? Tem negócio de quebrar tabu lá e ser eliminado na Depois, sequência. são escolhas. Cuidado, hein? Tem Libertadores aí na São frente. escolhas que a gente faz na vida. Esse Flamengo vem quebrando muitos tabus, tá? Achei que ia dar trabalho. Também se você falar esse Flamengo vai dar trabalho. Quebra tabus. Deixa eu te dar uma dica aqui, esse Juventude dá trabalho. Então... Olho no Gabriel Talhari. Talhari é bola, hein? E o Papo falou sobre a questão do equipamento, né? O Flamengo está investindo, né, em equipamentos. O Flamengo, nos últimos anos, tem investido bastante na estrutura do centro de treinamento, né, e investiu aí cerca de $1 milhão em um equipamento específico para treinar a maior precisão, potência e aceleração, né, também essa questão de força dos jogadores. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar, né? E aí a questão do Real Madrid foi um exemplo utilizado na matéria para dizer que o Real Madrid utiliza esse equipamento. O Flamengo sempre vem investindo em estrutura nos últimos anos, então mais uma vez aí o Flamengo investindo em estrutura. Tem o caso do Bruno Henrique também, né? Que algumas situações a defesa do Bruno Henrique vai tentar reverter a situação dele no pleno, vai tentar anular o julgamento, né? E por outro lado tem a possibilidade, né, do STJD enviar esse ofício. Na verdade, no acordão do caso do Bruno Henrique, o STJD prevê enviar um ofício à CBF para internacionalizar a pena. A gente já tinha trazido aqui para que a pena fosse esticada para jogos como o da Libertadores, por exemplo. Seria necessário o STJD solicitar a CBF, que aí solicitaria, né, comunicaria a Conmebol. Então, isso aí foi uma sugestão que partiu da Procuradoria do STJD, foi acatada pelo relator, né, e pode acontecer em breve esse envio desse ofício à CBF para internacionalizar a pena do Bruno Henrique. Por outro lado, a defesa do Bruno Henrique está trabalhando para tentar anular esse julgamento, né, que acabou condenando ele no STJD, Papa. Ô, Raíza, tem uma outra situação importante para a gente falar sobre esse caso do Bruno Henrique, que a internacionalização da pena foi uma sugestão, como você falou, da Procuradoria do STJD, mas o ofício não será enviado por agora à CBF, tá? Porque o ofício só pode ser enviado, olha só, após o término da segunda instância, já que o Flamengo recorreu ao pleno do STJD. E aí seria possível o Bruno Henrique jogar contra o Estudiantes, normalmente. Ele poderia jogar contra o Estudiantes e só depois que fosse julgado em segunda instância eles vão internacionalizar isso. E aí, caso o Flamengo venha a vencer, a passar de fase, ele poderia ficar de fora das próximas fases e até mesmo, né, de alguma disputa possível, caso o Flamengo viesse a conquistar a Libertadores, de uma Intercontinental. Isso aí porque seria internacionalizado. Tá? Mas nesse momento, a notícia é que ele pode jogar contra o Estudiantes, porque ainda está rolando aí o recurso. Tá? Então, já é nesse mês, aí os jogos contra o Estudiantes já são nesse mês, então a tendência é que ele esteja liberado para essas duas partidas aí contra o clube argentino, né, Raíza?
Isso, exatamente. Ele só essa situação só aconteceria se o julgamento final fosse marcado, né? Como ainda não foi marcado, não deve ser marcado até o início da próxima semana, então ele fica liberado para entrar em campo contra o Estudiantes nesse momento, Papa. Perfeito. Ilan, a gente tem aí também, eu acho legal a gente trazer aqui, que o Flamengo... Cara, o Fluminense foi o 4º colocado, né? Você quer relembrar? Você quer que eu relembre aqui, não? Você gosta da prateleira, né? Tem a prateleira aí, Gabriel, que o Papa não tá lembrando aqui, tem? Não, eu lembro. Sei lá, eu tô meio esquecido disso aí, cara. Ilan vai tatuar da panturrilha. Pode falar, Papa, pode falar, vai. Você sabe qual foi a maior audiência da Copa do Mundo de Clubes? O jogo de maior audiência? Lá vem ele. Os caras tacam isso aí, fonte Minalba. Não, é sério. 37 milhões de aparelhos conectados. 37 milhões de aparelhos conectados. Nossa. Maior audiência Flamengo e Bayern pela Copa do Mundo de Clubes. O Bayern é gigante mesmo, hein? Que aparelhos conectados? O Bayern é gigante. Da televisão, é isso? Tá certo, Ilan. Flamengo é o a audiência hoje não é só televisão, não, rapaz. Flamengo é o trem pagador do futebol mundial. O trem pagador. Turma com barulho. Atura ou surta, viu? E os 37... deixa eu contar um negócio pra você. Os 37 milhões de aparelhos conectados todo mundo era Flamengo, sabe? Tinha ninguém que não era Flamengo. Ninguém liga pra futebol. Vocês secam e vocês dão audiência. É o trem pagador. Ou você eu penso que deveria ter uns 100 milhões vendo aquele vexame. Todo mundo quer ver o Mengão. Quanto? Não, 10 bilhões. Tinha 10 bilhões de pessoas vendo. Aparelhos. 10 bilhões de aparelhos. Aquela vergonha pro futebol brasileiro. Aí tá o resultado, é isso aí. Agora, olha lá, o Papa, o que tu me arrumou, Papa? Até 2029 é isso aí, meu amigo. Olha aí, Papa, o que tu me arruma sexta-feira pós-eliminação? Não vou olhar, não. Olhando pra baixo. Não vou olhar, não. Não vou olhar, não. Manda o WhatsApp pra FIFA reclamando, cara. Para comemorar 4 lugares. Tá comemorando audiência, Papa. Você lembrou da audiência? Comemora 4 lugares. Pô, tu tá comemorando Ibope, porra. Já recebeu a tacinha aí, Ilan? Já não? Vai chegar aqui já, tá acima de 4 lugares do mundo pro melhor YouTube. Mário vai mandar o Mário. Não fomos 4º lugar, mas sabe quem ganhou em audiência? Hoje que o Ilan reclamou porque ele tava com invejinha branca que ele queria tacinha. Eu queria. Mas Papa, esse recorde de audiência é no Brasil, né? Não é a nível mundial. Ih, rapaz, não faz isso não. Crise na Flá TV, hein? Brasil. No Brasil. Não, mas pode tirar, Gabrielzinho, pra acalmar o Papa, pode tirar. Porque ele tá falando de 10 bilhões e tudo mais, não. Isso aí ele tá falando só no Brasil. Imagina no mundo inteiro, né? Nossa! Só no Brasil? Só no Brasil o torcedor do Flamengo agora é 15 bilhões. Brasil, acabou de crescer, cara. Imagina na galáxia. 15 bi. Só no Brasil. Ai, cara. É só pra fazer a brincadeira com ele. Não me tirem nunca daqui, por favor. Não. Cara, que mais, Papa? Campeão da audiência! Por favor, faz o vídeo, Ai, cara. Olha aqui, que mais? Eu tava igual o Papa quando bota. É que eu não fiz vídeo, mas eu tava igual você no Pegamos o Olímpia, o Papa. No Pegamos o Vasco. Pegamos o Vasco! Mas aí, ó. Não adianta, cara. Só não fiz o vídeo, pô. A soberba, ela é implacável. Cara, a presidente do CSA, não sei se vocês chegaram a ver isso, quando saiu o sorteio, a presidente do CSA, quando saiu o Vasco, ela, Vasco comemorou. Caiu pra Série D. Rebaixado pra Série D. Por isso que eu tô avisando. Vasco já é finalista. 50-50. Já é finalista. 50. Eu gosto. Papa, como é que é aquela frase, Papa? Como é que é aquela frase? Eu gosto assim amostradinho, não é isso? Eu gosto assim. Amostradinho. Vascão agora, depois de ontem vai subir naquele salto bacana, você vai ver. Nada. Ilan, quando eu mando alguma coisa dessa, pegamos não sei quem, o caramba tal, porra, isso aí é uma desgraça, né? Isso aí. Aí, quando a última que eu fiz aí tal, que eu fiz brincando, mas deu certo, o Flamengo passou, mas eu fiz daquele jeito, pegamos, eu tô brincando, não falei, tipo, sério. Mesmo assim, o Vilela na mesma hora, alguém mandou pra ele, aí o Vilela, viajante tricolor, me mandou na hora o vídeo no Zap, falou assim, amigo,
Isso aí é devastador, hein? Cuidado. Com essa voz aí mesmo. Isso é devastador. Amigo, isso aí é devastador, hein? Faz isso. O Vilela leva a sério, leva pro coração, cara. Ele leva pro coração. Ele não gosta de negócio de zoeira, Não. É loucura. Bom demais. Olha aqui, agora falando sério aqui, não pode pensar em perder ponto lá em Caxias não, né, Raíza? Tudo bem que o jogo é difícil, tudo bem que o Juventude, ninguém ganha, o Flamengo não ganha dele há mais de 20 anos lá, mas na circunstância, no cenário, com o Palmeiras ainda ali fungando no cangote, não vencer lá contra um Juventude, que é um time que tá ali, afinal de contas, na parte de baixo da tabela, eu acho que vai ter que fazer uma força-tarefa aí pra quebrar esse tabu de qualquer maneira domingo, né? Ah, sem dúvida, Elan, sem dúvida. O Flamengo precisa vencer, principalmente por conta da sequência de jogos que tem pela frente, né? Jogos difíceis. E esse jogo é um jogo onde o Flamengo precisa pontuar fora de casa, de preferência vencer. Tem o Palmeiras ali atrás, né? Chegando ali, o Cruzeiro um pouco mais distante. Então, assim, não pode perder essa gordurinha que criou nesse momento. Em relação ao Palmeiras, em pontos perdidos, nem é uma gordurinha tão grande assim, né? Em pontos perdidos é um ponto só. Mas depois do empate com o Grêmio em casa, o Flamengo meio que tem a obrigação de pontuar, né? Melhor, vencer o Juventude lá. Sabemos da dificuldade, mas é algo que o time acabou se colocando, porque diante do Grêmio era um jogo que parecia tranquilo, o Grêmio não incomodava e o Flamengo acabou sofrendo o empate no finalzinho do jogo, então traz um sabor amargo. E aí o jogo seguinte é contra o Juventude lá, um jogo muito difícil, e aí você chega mais com essa responsabilidade de quebrar tabu, porque depois já vem jogos de Libertadores também, vai embolar o Campeonato Brasileiro com a Libertadores, jogos difíceis também pela Libertadores, então acho que essa partida aí é um jogo chave para o Flamengo nesse momento, Ilan. Bacana, Papo, quer completar alguma coisa aí na nossa Flá TV, não? Não, é isso. Acho que é um jogo importante para o Flamengo conseguir voltar a pontuar, voltar a fazer 3 pontos, né? Pontuar não que fez 1 ponto, mas eu digo, quem está brigando pelo título é 3 pontos o tempo todo, né? Então, a gente contava aí com um tropeço no máximo, um empate nesse jogo, justamente, lembra que eu falava? Justamente esse jogo contra o Juventude, que eu achava um jogo perigoso, mas aí o Botafogo ganhou lá, abriu a porteira, abriu o portal, né? E aí o Flamengo, isso é bom pro Vasco também. O Flamengo vai vencer, mas eu não contava com essa perda de ponto pro Grêmio, mas aí o Palmeiras perdeu ponto também, né? Então, eu acho que o Cruzeiro relaxado vai acabar perdendo um ponto aí pro Bahia, né? Que o Bahia vem de eliminação. Não sei se o Palmeiras chega a perder ponto pro Internacional, mas é uma rodada que é muito importante o Flamengo fazer os 3 pontos. É isso aí o vídeo. E, cara, a notícia importante agora, quentinha. Pô, o Pulgar acabou de fazer o exame, como o Paparazzo falou aí, e deu tudo certo. Agora a projeção do Pulgar aí é fazer fisioterapia, lógico. Que bom. Isso quer dizer que tá progredindo e isso ajuda muito, porque a gente precisa dele ali, que o Jorginho já tá naquela transição também. O Jorginho já não vai jogar agora contra o Juventude, porque tá em processo ali de resolver essa questão dele física. Mas que da hora, que bom isso, hein? E o Flamengo comprou equipamento. Pô, não sabia disso também. Isso é novo. Que nem a Raíssa falou, é o primeiro clube sul-americano a usar esse tipo de equipamento. Caralho, o Flamengo tá investindo pesado, hein? Agora essa do Bruno Henrique, se for concretizado mesmo, se a FIFA, a Conmebol aceitar em si essa internacionalização da pena dele, aí o bicho vai pegar, porque, pô, a gente vai precisar dele lá na final. Tomara que não, porque a gente tem o Samuel Lino, e o Samuel Lino ali tá jogando muito. Ó, vamos torcer para que não dê certo isso aí, porque isso aí é negativo pro Flamengo. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega a dar aquele like, compartilha com a geral aí, comenta, vamos interagir. Da minha parte vai ser recíproco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.